Que bonito! Sexta-feira, 13 de agosto. Hoje celebramos uma santa muito querida nossa. Muito querida nossa dos baianos, dos brasileiros. Santa Dulce dos Pobres, né? Olha só, conhecemos a história de Santa Dulce quando ela era viva, uma santa atual, uma santa de hoje, né? Que nós baianos tivemos a graça de tê-la nas ruas, no território, no chão de Salvador. Uma santa que nós olhamos para ela e ela nos fala de Deus pelo seu semblante, pelo seu jeito com que ela viveu a sua vida de doação, de entrega, a serviço dos pobres, dos marginalizados, dos doentes, daqueles que ninguém queria. Então hoje é admirável que uma religiosa, com sua simplicidade, mas inteiramente de Deus, faz muito mais que muitos poderes instituídos. É a força do amor e da misericórdia, né? É a força do amor e da misericórdia. E ela era tão frágilzinha no seu físico, mas tinha uma força espiritual interior muito grande. Santa Dulce dos Pobres é a força que venceu as mais sérias e tensas dificuldades, olha só, pois em primeiro lugar estava o ser humano, o amor a Deus e a misericórdia. Peçamos a intercessão dela por trabalho em favor dos humildes, dos pobres, né? Santa Dulce, ela colocou em prática aquele mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ela dizia que esse próximo tinha que ser grifado, próximo como a ti mesmo, né? Isso é muito forte. Se eu me amo, eu devo amar o outro como eu me amo. A pessoa normal se ama, se cuida. Eu devo externar isso a quem precisa. E amar o próximo é um desafio, porque o próximo é, às vezes, aquele que me desafia, que me desconcerta, que me provoca, né? E Santa Dulce foi capaz, mas porque ela se abriu à ação do Espírito Santo. O Evangelho de hoje é muito interessante para nós, de Dulce dos Pobres, né? Mateus 19, 3 a 12. Ele é um pouco extenso, você poderá fazer a leitura aí também, né? Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram então: como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir sua mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Então aqui Jesus fala de duas realidades: a do matrimônio, que é indissolúvel, o que Deus uniu, o homem não separa. Fica muito claro isso aqui, né? No início, os fariseus vão lá e provocam Jesus. Mas Moisés não permitiu dar carta de divórcio? Não, no início não era para ser assim, né? Mas por causa da dureza do vosso coração. Só é permitido dar carta de divórcio a não ser em caso de união ilegítima, o que hoje nós chamamos de nulidade matrimonial, né? Um casamento aconteceu, mas no processo passou erros desapercebidos que fez com que aquele casamento nunca existiu. Então, união ilegítima. A igreja analisa através da Câmara Eclesiástica, dos profissionais na área do direito canônico,
e ali verifica que aquele casamento não existiu, e aí declara-se nulidade. E aí Jesus então vai para, eu gosto desse Evangelho de Mateus 19, que lá no final ele fala do celibato, da consagração dos religiosos, aqueles que nasceram para serem religiosos, para serem sacerdotes. Há uns que nasceram incapazes, os eunucos. Há outros que se fizeram incapazes por causa do reino de Deus. Então, por exemplo, o padre não casa por quê? Porque ele se fez, ele não nasceu incapaz. Ele se fez incapaz por causa do reino de Deus, né? Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Ai, Jesus, quem puder entender, entenda. Então nós não temos que ficar explicando para todo mundo porque o sacerdote não casa. Ele não constitui família porque ele consagra sua vida totalmente para Deus. Ele é livre para o anúncio do Evangelho. Do mesmo voto religioso de uma congregação, de uma ordem, de uma comunidade religiosa, ele faz o voto de castidade para ser livre, totalmente livre para o Evangelho, para o anúncio do reino. Eu vou rezar a oração de Santa Dulce dos Pobres, Santa nossa, baiana querida. Ó Deus, que maravilhosamente concedeste a caridade à bem-aventurada Dulce dos Pobres, a fim de ajudar humildemente e benignamente os pobres nas suas enfermidades. Dai-nos, vos pedimos, por seu exemplo, o espírito de pobreza, para vos servir com toda solicitude nos pobres. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na do Espírito Santo. Amém. Que Santa Dulce dos Pobres abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva a Dulce dos Pobres!